Oi, Kitty! Que delícia de ter aqui! Que legal! Tô esperando a Andrea chegar. Era pra você estar fazendo parte aqui hoje, né? Porque a gente vai falar um pouco do conto da Clarice Amor que a gente conversou outro dia. Tô chamando a Andrea, gente. Oi, Dani. Oi, Má. Hello. Olá, boa noite. Tudo bem, Andrea? Tudo bem? Como vai, Luísa? Tudo bem. Quem está? A Kitty chegando, né? Por aqui, olha só. Esse conto é maravilhoso. É. Sim, falaremos de Clarice. Vou começar me apresentando brevemente, então, enquanto as pessoas vão assim, entendendo assim, o que está acontecendo, quem está chegando. Eu sou Luísa, sou psicóloga, sempre faço trabalhos com a Andrea no braço aí da literatura, principalmente que a gente é apaixonada. E a gente tem um diálogo muito gostoso com outras áreas além da psicologia, no meu caso, psicanálise, no caso dela, psicodrama também. A gente estuda muito junto, sociologia, antropologia, a gente é super curiosa, né? Sempre se reúne com vários grupos de estudo aí, de áreas afins, né? E muito literatura, né, Andréia? Nossos papos sempre passam por aí. E antes da pandemia, grupos também que envolviam literatura, arte, psicologia, psicanálise, né? Então, a gente vinha se reunindo a partir de eixos temáticos, com uma preocupação muito de trazer algum tema muito fresco, contemporâneo, pensando algumas literaturas, pensando algumas experiências mais artísticas. Eram um pouco os contornos dos encontros, um encontro foi diferente do outro. E a gente ficou parado com esse grupo que acontecia presencialmente e tentando trazer para cá alguma coisa, né? Algum tipo de experiência, juntando um pouco as pontas das áreas que a gente trabalha e a literatura, né, André? Sim, sim. A literatura nos une. Então, eu sou a Andrea e acho que a gente fala do lugar da psicologia, né? Da experiência no campo da área psi, que tem a ver com a clínica e também com a educação. E, ao mesmo tempo, nós somos xeretas, né? Somos curiosas da literatura. E, sim, desde o ano passado, então, nós estamos fazendo incursões pela literatura para pensar a vida. Para pensar a vida, para pensar as relações, para pensar a contemporaneidade, né? E aí a gente acabou criando esse ano, no Universo Online, uma hashtag, que é Me Conta em Versos, né, Luísa? Talvez a Luísa possa falar um pouco mais. E agora estamos criando, então, esse projeto que a gente tem intenção de fazer algumas discussões a partir de textos literários, com essa ideia de pensar a vida, de pensar as relações, de ver o que nos afeta e de nos deixar afetar, né, Luísa, pelos contos, pela poesia, pelas narrativas literárias. Eu acho que essa que é a nossa proposta. Sempre nos grupos a gente tinha essa ideia de trazer algum tipo de experiência a partir dos contos, que já são uma experiência em si, né? E a gente vai tentar trazer isso aqui hoje. E aí a gente pensou a temática do amor, já falamos em outras ocasiões sobre violência, enfim, já passamos por vários assuntos e a gente quis começar aqui pela internet com essa questão do amor, que na verdade, não sei se vocês querem responder o que é amor para cada um, porque é um tema muito gostoso e muito aberto. Vamos trazer mais perguntas, quem sabe boas perguntas, espero que boas perguntas, no sentido de dar uma intrigada a essa ideia.
E não gostaria de trazer nenhuma resposta, até porque não tenho. Então, vim aqui no sentido de construir com vocês. E o conto é muito famoso, na verdade, né? A Kitty tá aí, o Dani também, que já disse que já leram. A gente vai começar com ele, que é a história da Ana, uma personagem clariciana, com muito o perfil das personagens claricianas, né? Normalmente uma mulher de uma família mais tradicional, que vai buscando algumas experiências na vida, sejam as mais que poderiam passar até em termos batidas, assim, em termos de rotina. Tem contos que ela vai até o zoológico, tem contos que ela vai até a padaria, tem contos que ela leva a personagem até uma caminhada na rua, né? E de repente, normalmente as personagens elas vão notando coisas novas, né? Nesse caminho. E esse é o percurso da Ana. Eu trouxe alguns trechos mais pontuais, não consegui trazer todos que eu queria no feed, quem sabe ao longo da semana. Mas a Ana, ela começa numa viagem trivial, digamos, num bonde, indo comprar alimentos, mantimentos para preparar um jantar para a família. E ela, no trajeto, vai se esbarrando nela mesma e vai se inquietando de uma forma, se perturbando de uma forma, que ela começa a se questionar quem é ela, Ana, mulher. Né? Quem é ela, Ana, mãe? Quem é ela, Ana, esposa? E aí ela vai se despencando ao longo do conto, né? O Dani deu uma sinalizada que leu, conta aqui um pouco, assim, porque eu acho que a ideia não é fechar, lógico, né? Cada um vai ter uma experiência com o conto. Mas fato é que a Ana, ela vai, como ela mesma coloca, entrando em crise com ela mesma. Quem é ela dentro dessa rotina, né? Você quer falar alguma coisa, André? Porque eu quero trazer um trecho. Eu acho muito legal do conto. Eu acho que você podia ler aqueles trechos que a gente combinou, tem algumas coisas, tem alguns trechos muito elucidativos, né? Acho que você poderia ler e depois a gente continua. Vamos acompanhar então esse rasgar-se da Ana, né? Que é muito bonito. Eu acho muito bonito, mas vocês vão dizendo aí. Então, o trecho é o seguinte. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher. Com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. E esse eu acho um super trecho que dá um pontapé inicial desse caminho dela, que ela vai fazer. Até a preparação desse jantar, à noite, é lindo. Até ela olhar para essa família à noite, com todo esse trajeto que ela fez ao longo do dia, olhar para as mesmas pessoas, só que são outras pessoas. É uma outra Ana, é uma outra vida. E ela tira até um outro lugar de mulher. Eu não sei quem leu como é que entende, né? Mas tira algum outro lugar de mulher a partir do que ela vai pensando, né? Eu vou engatar no último trecho, André, pra gente conversar. Que ela diz o seguinte. E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O que é incrível, né? Assim, como que aquela vida tão certa, porque ela está dizendo de um paradigma moral entre certo e errado tão certa, de uma hora para outra, ela retoma o mesmo papel que ela ocupava e diz: é um modo moralmente louco de viver. Quer dizer, aonde ela habita nisso? Essa é um pouco a minha pergunta. E aí? Bom, terminou? Não? Eu vou ler um último, então. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Fantástico, né? Lembrando que o conto está disponível
online, então é muito fácil de ler o conto, de acessar. É muito interessante. A mim, o que chama muita atenção é a ideia de destino de mulher que ela está questionando. Eu tenho essa percepção do conto, né? Onde ela se encaixava como se fosse natureza, né? Esse destino da mulher tradicional, em que ela se encaixava como se fosse natural, né? E de repente ela tem um insight ou um espasmo naquele dia, a partir do momento que ela vê um sujeito, uma pessoa com deficiência visual, né? É esta a ideia, é este o conto, e ela começa a pensar coisas, e a sentir principalmente. Então, para mim, as coisas ficam por aí, né? Dentro desse recorte. Não sei para você, Luísa, para quem está pensando aqui junto com a gente, será que é natural mesmo, né? As relações que nós vivemos, as formas de relações que nós vivemos? Eu digo para a Luísa, nas nossas conversas, para esse momento, para essa live, que eu prefiro chamar de relações amorosas. Eu não me dou muito bem com a palavra amor, no sentido de que o amor, ele nos encarna, ele está dentro das relações, né? Ele está no nosso corpo, nos nossos gestos, nas nossas ações. Ele não está fora das relações, ele não é abstrato. Ele está encarnado em nós. E aí eu acho que o conto, nesse sentido de pensar as relações amorosas, os padrões de relações, as normas, eu acho que é muito rico. O que você acha? E é interessante a escolha da Clarice de nomear um conto que relata uma crise, né? No mínimo, assim, uma questão sobre si de amor, né? Ela nomeia assim o conto. Ela não escolhe dizer, sei lá, qualquer outra coisa, né? Então, é um bom ponto de partida para a gente discutir alguma coisa que é tão desgastada socialmente, o amor, e ainda é tão... E, na verdade, assim, tão já automático, como pegando carona numa ideia de amor romântico, enfim, uma coisa super quadrada, assim, encaixotada, né? Muito óbvia. E no mínimo, ela se questiona assim, existe algum encaixe nesse destino de mulher? Existe essa fórmula pronta me cabe? No mínimo é por aí, né? E tudo isso a Clarice chama de amor. Eu fiquei pensando pelo caber no lugar de mulher, como se tivesse inventado. Será se isso não dá notícia de algo que ela inventa para ser? Eu pensei em duas dimensões quando ela diz isso, né? Do amor, como se ela tivesse inventado. Tem esse lado dela inventar ser quem se é, quer dizer, que mulher dentro, mesmo ocupando esse papel de um papel social de mulher que ela está descrevendo no conto o tempo inteiro, o que esperam de uma mulher, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ela também carrega uma ironia quando ela fala alguma coisa assim, no sentido de era tão óbvio esse mulher, só que não. Era tão óbvio, como se eu tivesse inventado, como se fosse uma coisa tão atravessada do automático, só que, né, fica um pouco sempre essa nuance para mim, né, de uma coisa que é inventado por mim ou é alguma coisa que eu encarnei. Um pouco essa dimensão, né, André? O amor é encarnado, é gesto, é corpo, é experiência. Mas o quanto disso também não é atravessado pela cultura, né? Pelos papéis. O quanto que até iria numa outra direção, até para poder trazer depois o outro livro que nós vamos apresentar aqui, que é o livro da
Luísa Romão, Sangria, eu acho que o quanto que nós poderíamos inventar das relações, nas relações, e nós não inventamos porque nós somos subjetivados por um modo de ser e de amar que nós quase não percebemos, nós achamos que é natural. Eu estou pensando na discussão de gênero, por exemplo, né? Como que uma mulher ama? Nós somos ensinadas, e os homens também, desde pequeninos que somos, né? Nós somos o tempo todo ensinados e ensinadas a nos comportar, a nos movimentar, a ser, a pensar, a falar e a sentir dentro de normas de gênero. Então, se nós quisermos, nós até poderíamos discutir se o amor, o tanto que o amor e as relações amorosas são generificadas, né? Quer dizer, o quanto que elas carregam, o quanto que elas estão atravessadas pelas normas de gênero, que tem a ver com o que é ser mulher, o que é ser homem, né? E isso impacta nas relações e acho que impacta também na sexualidade, na vivência da sexualidade, né? Como é que nós experimentamos a vida das relações amorosas, e estou pensando em todos os tipos de casais, em todos os tipos de amor, não apenas nas relações heterossexuais. Podemos pensar nas relações homossexuais, podemos pensar nas pessoas transgêneros, né? Então, nós temos hoje uma diversidade que vem sendo mais ampliada, acho que podemos dizer desse modo, Luísa, né? Está sendo mais experimentada, outras maneiras de ser, outras maneiras de se formar casais, outras maneiras de ter gênero, outros gêneros, né? E o quanto que essa nova maneira, essas novas maneiras podem, como é que eu vou dizer, ameaçar as antigas, digamos assim, né? Eu também tenho uma questão, assim, porque a gente está falando de uma mulher do século XX, né, da Clarice, né? Da Ana também, de certa forma, a personagem. Bom, e aí, será que o amor é vivido de novas maneiras, a partir de novos papéis que vão se colocando aí, né? E aí eu acho que nesse sentido a Luísa Romão, que é uma poeta atual, né, vai trazer algum tom aí pra gente poder pensar, né? Assim, o amor vai mudando a cada geração, a vivência amorosa, a experiência amorosa. Bom, este livro, que se chama Sangria, né? Eu estou mostrando porque ele é um livro da Luísa Romão, é um livro de poemas. Eu diria que são poemas arrebatadores, né? São poemas, assim, para quem gosta de uma literatura um tanto transgressora, né? Não são poemas pornográficos. Às vezes a gente fala transgressão, as pessoas pensam em pornografia. Não. Mas são poemas bastante transgressores, porque ela faz um lirismo político, ela traz a história do Brasil, ela articula o corpo da mulher. Então, cada poema é um dia do ciclo menstrual. Então, são 28 poemas, e ela trabalha dentro de uma potência lírica política também, né? Então, são poemas muito, muito transgressores, muito bonitos. Eu vou ler um trecho, e eu separei um trecho, mas há outros trechos mais fortes ou mais intensos desse ponto de vista.
Antes de ler o trecho que eu separei, só uma frase sobre o livro aqui. São 28 poemas, dias, revelações, ritos de passagem, insights políticos históricos, dores, sangue, sangria. Então, ela está discutindo o corpo da mulher e as questões de gênero que envolvem o feminino, articulando com a história do Brasil e a política, não no sentido de partido, mas no sentido do quanto que as normas, né, a história que é cultural, nos atravessa e faz parte tanto do nosso corpo quanto da nossa subjetividade. Então, um trechinho do poema Local de Nascimento. América. Uma mulher não é um território. Mesmo assim, lhe plantam bandeiras. Uma mulher não é um souvenir. Mesmo assim, lhe colam etiquetas. Comentários. Eu entendo muito essa questão da escolha de falar do amor, porque a Luísa também fala do amor, né? Do amor a si, do amor que passa por esse papel da mulher, do que é ser mulher, do feminino, enfim. Mas é uma escolha de uma busca forte, né? Assim, de uma busca que sempre é atravessada por um pouco o que esperam de uma mulher, né? É um pouco essa luta, a Clarice trava essa guerra sempre. Um pouco essa luta de quem sou eu e quem sou eu viu o olhar do outro, né? Um pouco essa tentativa assim de se desgrudar. Quer dizer, existe alguma coisa de original em mim? Ou será que eu estou falando o que já foi falado, né? Isso é muito bonito dos livros. Eu acho que sempre também esse eu lírico carrega uma busca pessoal dos autores, que a gente também nunca vai saber exato assim, né? O que motiva e tal, mas um pouco de um eu personagem que acaba tentando fazer algum tipo de amarração. Será que existe uma originalidade, né? Será que o que resta de mim depois de uma bateria de questões, assim, né? O que resta? O que sobra de mim, né? Quem eu sou, o que é, assim, trazendo para as relações amorosas, o que é possível de se viver, de se compartilhar, de se criar numa relação amorosa para além das convenções, né? Para além das normas, para além dos padrões, né? Porque às vezes viver só dentro dos padrões e das normas é muito empobrecedor, né? Que eu acho que é a questão que a Clarice traz, e aqui no livro da Luísa Romão, diferentemente da Clarice, ela afirma a crítica a esse mundo, né, muito normatizado. Ela faz a crítica de maneira lírica, mas ela já afirma a crítica, é mais contundente, é mais direto, né? O questionamento às questões de gênero, aos padrões de gênero, às expectativas do que seja uma mulher, né? Ela traz isso. E aí eu acho que a gente poderia pensar, né? Assim, bom, a gente vive até que ponto todas as possibilidades de uma relação amorosa, né? Seja heteronormativa, seja homossexual, seja o arranjo que for, né? E outra coisa que a gente poderia pensar nesse sentido é se, com as mudanças que foram ocorrendo, principalmente nos anos 2000, onde a gente vê toda uma juventude, a gente vê muitos adolescentes
muito mais flexíveis, né? Transitando mais nessas questões de sexualidade, amor e gênero. Diferentemente da minha geração, de quando eu, lá nos anos 80, tinha 15 anos, por exemplo. E se essa abertura, eu considero que sim, que é uma abertura, né? Essa liberação, o que ela significa, né? Se ela significa um trânsito mais flexível mesmo pelas normas, o que ela significa? As pessoas estão experimentando outros modos de vida, como é que tem sido, isso é mais legal, isso é mais feliz, isso é mais intenso, há mais vitalidade nisso. É uma questão, né? Ou são novas normatizações, né? Também entra numa questão moral. Pode entrar, escolher ser livre é visto como transgressão. Sobretudo se o transgressor for uma mulher ou um homoafetivo. A gente combinou ficar aqui num bate-papo assim, entre 30 e 40 minutos, a gente já tá em 30 minutos, André, e eu não queria perder a oportunidade de enganchar num livro que me tirou o fôlego recentemente e que avança exatamente nisso que você está trazendo. E assim, aquela coisa de me emocionar, de me inquietar, de me irritar. Porque é muito fluido, são papéis que transitam e, lógico, cada um vai ter uma experiência com o livro, mas é esse aqui, ó, o Ricardo e Vânia. Não sei se dá para ver. Bom, eu vou falar um pouquinho do livro, a gente já termina então esse papo sobre os papéis sociais, o amor. Tem esse termo, né, do Bauman, o amor fluido, né, que a gente está vendo ainda como é que ele aparece, né, repercute aí no sentido político e no sentido de vivência subjetiva mesmo. Mas o livro Ricardo e Vânia vai falar de um romance. E talvez essas pessoas sejam... O Ricardo, que é o mais famoso, seja irreconhecível pelo que as pessoas memorizam da figura que ele se tornou, né? Eu não vou dizer quem que era o Ricardo, porque enfim, as pessoas procuram se tiverem vontade de conhecer. O Ricardo era uma figura icônica de São Paulo. Vou dar um spoiler que era icônico e ficava lá na Rua Augusta por muitos anos. E conhecido muito como uma margem aí da sociedade, porque ele era morador de rua e ele intrigava as pessoas no trânsito porque ele tinha uma aparência intrigante e tudo mais. E o que esse jornalista fez, que chama Chico Filete, é um jornalista que escreveu o livro, foi ir atrás da história do Ricardo, né? E ele acompanhou o Ricardo até o fim da vida dele. E de uma maneira maravilhosa, ele foi anunciando um pouco esses momentos que ele estava tendo com o Ricardo, a figura icônica de São Paulo. E as pessoas foram entrando em contato com ele, porque todo mundo de São Paulo, as pessoas de São Paulo, várias, muitas, tinham alguma história para contar. Que viveu com ele, uma história muito atravessada por uma carga. Às vezes as pessoas se impressionavam. Ele era uma figura que, por existir, causava na cidade. É muito lindo isso, o impacto. E as pessoas vão contando para esse jornalista como é que elas se atravessavam com o Ricardo, as experiências. E ele foi relatando, cada capítulo tem o nome de uma pessoa, o que eu acho incrível. Porque ele vai trazendo quase como uma bricolagem, assim, um recorte e cola para tentar montar quem que é essa figura enigmática do Ricardo, né? E aí ele pega um resto de vida ali que o Ricardo, de todas as histórias que circulavam em torno dele, de quem seria ele, enfim, aquele sentimento genuíno de
do momento em que a pessoa fala, eu amei uma pessoa, essa pessoa foi o amor da minha vida. E aí ele tem aí alguns momentos com essa pessoa, o Chico retoma a história desse casal e conta pra gente no livro. E o livro também traz as impressões dessa pessoa. Então, é um livro totalmente de recortes de uma figura mítica, vou dizer, assim, de São Paulo. É lindo. E eu queria, André, assim, pra gente ir fechando, assim, como que os papéis, de novo, porque eram dois homens em outro tempo histórico, outro século, né, que fizeram história por serem quem eram. Só por existirem, eles causavam, né? Dois homens, dois homens, duas, na verdade eles se consideravam travestis, né? E um deles vai se tornar a Vânia, que se torna uma mulher transexual efetivamente fora do país. E atravessa o século, né? Na verdade, a história deles vai até 2017, acho, né? Mais ou menos isso. Assim. Bom, também não vou entrar em detalhes, contar muito do livro. O livro é muito gostoso de ler, muito fácil, muito acessível, é uma biografia, então. E eu fiquei muito tocada também. A Luísa me propôs essa leitura, eu adorei, porque eu achei também que este é um amor totalmente fora da norma, né? Eu entendi isso em todos os sentidos, né? Em termos de gênero, na maneira como eles se amaram, seriam duas pessoas consideradas não, colocadas na sociedade, vistas, tratadas de maneira marginal, fora das convenções totalmente. E assumiram isso na vida. E o amor que eles têm um pelo outro, e a história de amor que é contada no livro, portanto, é um amor, poderia ser chamado assim, né? Amor totalmente à margem, fora das normas, né? É muito bonito, sim. A gente pode pensar muitas coisas a partir de todos esses textos, né? Como que nós vivemos as nossas histórias de amor, né? Eu vou aproveitar para fazer duas entradas. Uma é mais uma indicação, que eu fui me lembrando e não vou perder a oportunidade, de um filme, já que estamos falando bastante das mulheres também, né? O filme A Vida Invisível, um filme nacional, 2019, que é aquele filme em que a Fernanda Montenegro participa e que conta a história um pouco das mulheres, um pouco não, bastante, a história de duas irmãs nos anos 40, 50, e aí ali neste filme muito vale a pena, é muito lindo, delicado, é como se nós estivéssemos vendo a história das nossas avós. Como é que será que era ser mulher nos anos 50? E aí, como é que as relações amorosas podiam ser vividas nos anos 50? Podiam? Como? Ou não podiam? Então, é um filme surpreendente que nos faz pensar nas nossas famílias, no que nós herdamos e também quanto que as coisas mudaram nesse sentido. Eu acho que mudaram muito. Eu acho que mudaram muito, felizmente, né? Felizmente. E queria também, a outra colocação que eu não posso deixar de fazer, quando você falou, Luísa, a respeito do Ricardo e Vânia, né? Um foi o amor da vida do outro. O Ricardo diz, em algum momento, que a Vânia tinha sido o grande amor da... Eu queria dizer, então,
lembrar e fazer uma homenagem a todos os mortos pela pandemia. Muitos, 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 muitos amores, muitas relações amorosas estão sendo interrompidas, né? Muitas pessoas estão perdendo seus companheiros, as suas companheiras. Então, aqui nessa live, quero deixar registrado, junto com a Luísa, esse momento trágico de tantas perdas, de mais de 130 mil vidas. E dentro dessas perdas, perdas amorosas todas, de todos os tipos, né? Mães, filhos, de todos os tipos. Aqui nós estamos falando mais especificamente das relações amorosas entre casais, namorados, né? E eu venho acompanhando muitas perdas, muitas pessoas, cerca de 1 milhão de enlutados nesse país. Então aqui o nosso registro, nossa solidariedade, nós não podemos esquecer. E estas pessoas que estão perdendo, não esquecem. Fazer essa lembrança, esse registro, eu acho que é extremamente importante. Gente, eu quero muito agradecer todo mundo que participou. A conversa era para ser um pouco mais breve, mais dinâmica. Quem sabe a gente retorne com algumas outras leituras, alguns outros personagens que dão vida aí para a gente se inspirar e se angustiar também, por que não, né? Ler Clarice às vezes é intenso, às vezes não é tão delicioso, às vezes é. Então, e agradecer a todo mundo que participou. Quem sabe a gente retorna, tá bom? Vamos ficando por aqui. Lembrando que a angústia é potência, né? A angústia nos move, nós precisamos, né, dessas leituras, precisamos da angústia para nos transformar e até para ter relações amorosas mais interessantes, mais potentes, relacionamentos onde a nossa sexualidade possa ser vivida com mais intensidade, com mais paixão, né? É isso? Sim. Então vamos. Até a próxima. Até. Um beijo. Um beijo.